Gente, então assim, vamos começando, vou apresentar aqui o Júlio, até o pessoal vai entrando aí, né, Júlio? Para quem não conhece, o Júlio, ele tem um projeto de extensão, ele é coordenador de um projeto de trauma lá na UNB, na HUB, né, Júlio? Isso. Que eu tive a oportunidade de fazer um caso com ele, né, eu fiz a cirurgia e o Júlio fez um pino, né? Logo em seguida fez a colagem do fragmento, então ele é um expert nessa área. Acabou de chegar lá de San Diego, né? Do congresso de trauma. Isso então, mesmo. Com certeza está super atualizado. E nós vamos... Ah, que legal, Elisa. Isso, finalmente. Seja muito bem-vinda, Débora. E eu queria que ele apresentasse, falasse um pouquinho do seu projeto lá, Júlio, do HUB. Conta aí pra gente como que tá o projeto. Sei que você faz muita pesquisa lá também, né, relacionado, e tem muitos dados científicos em relação a trauma, né? É isso. Obrigado, Dias, primeiro pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre esse tema que eu considero de suma importância para as pessoas, né, de uma maneira geral, para o público de uma maneira geral, especialmente para a classe odontológica. Uma vez que o trauma é um problema de saúde pública, né? A gente pode considerar assim pela alta prevalência que tem o trauma dental na nossa população, e a gente já conhece bastante sobre esse problema, né? E pode atuar tanto evitando que ele aconteça, nós dentistas, né? A classe odontológica de uma maneira geral, educando as pessoas também para saberem o que fazer quando um trauma acontece, e também com relação às diversas formas de tratamento que a gente tem hoje em dia para esse problema. O projeto Trauma Dental da UNB, ele é um projeto que surgiu em 2011, em função da demanda que a gente observava com relação ao trauma dental. Que o trauma dental ele era ministrado nas diversas disciplinas que compõem o currículo da graduação, mas não de forma integrada. Então cada disciplina dava o seu olhar, a sua visão sobre o trauma, mas não de forma integrada. Então a gente observava essa necessidade de integração também para oferecer à comunidade, né, aquelas pessoas com sequelas de trauma dentário que nos procuram e que precisam de um tratamento, para a gente oferecer tudo num único local, né? E já que isso era uma demanda na época aqui no Distrito Federal, que a gente não existia um centro de referência para pessoas acometidas por trauma dental no âmbito do SUS. Entendi. Então, esse projeto ele tem a missão de devolver saúde e bem-estar para as pessoas acometidas por trauma dental, independente da sua gravidade. É um projeto de extensão vinculado ao Decanato de Extensão, ao Hospital Universitário, ao Departamento de Odontologia da UNB, do qual participam alunos, professores do curso de odontologia, e a gente também conta com vários colaboradores, pessoas que voluntariamente dedicam seu tempo, profissionais já graduados, né, já formados, que buscam mais conhecimento nessa área e que faz parte da nossa equipe, que forma uma equipe multidisciplinar e que atua no Hospital Universitário com esse objetivo, né, de devolver saúde e bem-estar das pessoas, com ações de prevenção e tratamento de traumatismo dentário. Com isso a gente também forma pessoas, né, para atuar na prevenção do trauma e também tratamento. Temos alunos de diversos níveis, né, de doutorado, de mestrado, e também alunos da graduação que fazem parte do projeto, e profissionais da UNB e também fora da UNB. O projeto é aberto, inclusive, para as outras universidades. As pessoas acham às vezes que é um projeto restrito à Universidade de Brasília, mas não é. Ele está aberto e a cada semestre a gente renova a nossa equipe com membros de outras escolas que têm interesse, alunos da graduação e professores também que colaboram com o nosso projeto. Ele é coordenado pela professora Eliana, pela professora Liliana, né? Liliana. Isso. Ah, que legal. Isso, a professora Liliana Lucas, né? Rezende Lucas, ela é a coordenadora acadêmica do projeto. Eu sou o coordenador executivo. E nós, mas a equipe permanente do projeto, composta por professores de todas as especialidades da UNB, coordenamos esse projeto desde 2011. Então a gente está aí no nosso 7º ano, que a gente consegue, graças a esse voluntariado e a participação dos alunos, manter um atendimento contínuo para as pessoas que nos procuram lá no Hospital Universitário de Brasília, ao mesmo tempo que a gente fornece subsídios, né, para os alunos nos diversos níveis elaborarem seus projetos de iniciação científica, suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado nesse tema.
Exatamente, assim, e o que é legal, pelo menos que eu tive a oportunidade de ver, que eu peguei já você já finalizando o caso, era uma criança, uma menina, que quando a gente terminou, colou a alegria dela, né? Então, assim, é questão de saúde e autoestima, de você ingressar de novo, né? Uma adolescente, uma criança de novo assim, ela se sentir bem, né? Na sociedade e tal, de volta, né? Exatamente. Então, esse é uma das razões, né, pelas quais o trauma é considerado um problema de saúde pública. Né? Não só pela prevalência, né, que acontece esse problema na sociedade, mas pelo impacto psicossocial que ele provoca também, né, nas pessoas. Então eu também fui muito impactado já por essas questões, né? Eu tenho várias histórias com relação ao trauma, né, o que me levou a me interessar por essa área. E a primeira delas é que não existe rotina no trauma, no atendimento ao paciente traumatizado, né? Cada caso é diferente do outro, pelas particularidades que envolve. Então, mesmo que você tenha experiência e já tenha manipulado e tratado um grande número de pacientes, é sempre um caso novo, de trauma novo, ele é sempre diferente do anterior e nos permite trabalhar de forma multidisciplinar. Então, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção para essa área foi ainda quando eu estava na graduação e que eu auxiliei um colega, né, não um colega de turma, um colega que tinha um nível mais adiantado do que o meu, né, e eu auxiliei ele a resolver um problema de trauma dentário. E eu observei justamente o que você acabou de falar, né, o impacto que teve aquilo na vida daquela pessoa, né, traumatizada, e também dos pais que acompanhavam, né. Então eu comecei a me interessar pela área de trauma desde essa época, desde a graduação. Depois disso, eu tenho a minha história pessoal com trauma, eu mesmo tenho sofrido traumatismo. A gente estava conversando aqui agora, quem nunca quebrou um dentinho, né? Exatamente, então isso pode acontecer com todo mundo, porque 10% das situações de acidentes que ocorrem são inevitáveis, né? Mesmo a gente tomando todos os cuidados, os acidentes acontecem, as pessoas caem da própria altura, em casa mesmo, né? Em atividades cotidianas, ou em situações de prática de esportes, jogos, brincadeiras, no caso das crianças, né, e adolescentes. Então o trauma dentário é de fato um problema muito comum que está aí, né, e a gente lá no Hospital Universitário contribui tanto para a formação de pessoas, para atuarem nessa área, saberem atender, né? Exato, quanto ao atendimento propriamente dito de pessoas que sofreram trauma que nos são encaminhadas pela rede aqui pública de saúde do Distrito Federal. Exatamente. E assim, qual é a maior ocorrência de trauma que vocês pegam lá? E assim, você fala em prevenção. Qual a dica que você poderia dar para os pais, né? E quem tem filhos, assim, se existe alguma forma de prevenir algum trauma? Que eu sei que é difícil, né? Sim, a prevenção é difícil, mas existem aquelas situações de risco, né, para as quais a gente deve se atentar, né, tanto nós profissionais quanto os pais, para evitar traumatismo dentro alveolar, né, que é o que você perguntou inicialmente qual o tipo mais comum. Então, o tipo mais comum de trauma dentário é uma fratura dentária, né, uma fratura da coroa dentária, né, são as fraturas mais comuns. Elas respondem por mais o trauma dento-alveolar, responde por 90% dos traumas que ocorrem na região da face, né? Os demais são traumas de tecido mole ou trauma ósseo, mas o dente, né, ele está envolvido em 90%, em mais de 90% dos casos, né? 92% para ser mais exato. Então o trauma dento-alveolar é o mais comum, nas suas diversas modalidades. E aí é que vem, disse, o fator interessante, né, na sua pergunta, é porque esses tipos de traumas, eles podem se combinar. Né? Daí a falta de rotina que eu digo no trauma dentário, né? Porque a gente pode ter combinação dos diferentes tipos de fraturas que a gente tem no dente quanto nos tecidos de suporte. Então a combinação desses dois tipos de trauma dá quase 100 modalidades diferentes, né? Quase 100 eventos clínicos diferentes que podem acontecer, né? Eu posso ter um trauma de coroa, né, com desmalte de dentina, sem envolver a polpa, por exemplo, mas combinado com deslocamento do dente, uma luxação, né? Então, daí a questão da multidisciplinaridade, no que se refere ao trauma. Não se trata trauma dentário sozinho, profissional sozinho, isolado. É preciso de uma equipe para tratar um paciente traumatizado. É claro que a gente tem vários níveis de complexidade, às vezes uma só especialidade resolve o problema, mas na maioria das vezes a gente precisa de combinar, né? Precisa de combinar especialidades e profissionais, diferentes profissionais, para solucionar um único caso. Com relação ao aspecto de prevenção que você falou, né, a gente tem que entender primeiro os fatores de risco. Né? Então, a gente sabe que crianças em idade escolar, que são mais ativas,
praticam esportes, piscina, né? Geralmente exato, é um grande... estão sujeitas a alguma queda, né? E a sofrer um trauma na região da face, mais especificamente nos dentes. Então, existe maneira de se evitar isso, né? Usando a proteção adequada, né? O meio mais comum é se utilizar um protetor bucal, no caso de esportes contatos, né? Para se evitar que um trauma direto na boca venha a resultar em fraturas dos dentes, né? Mas prevenir fraturas, né, de dentes é prevenir acidentes, de uma maneira geral. Então, qualquer medidas para crianças muito pequenas, né, que evitem quedas da própria altura ou quedas de alguma altura, é importante, né, para evitar. Então, a parte de prevenção baseia especificamente na identificação do risco. Por exemplo, um paciente, bom, agora um pouquinho mais para os dentistas, né, que estão aí nos assistindo, um paciente classe 2, né, com um overjet de 3 ou 4, né? já tem os dentes para fora, já não tem um selamento adequado para amortizar um eventual impacto direto nos dentes, né? Então, claro que tratamento ortodôntico é uma maneira de prevenir, né, uma fratura dentária, porque vai colocar aquele dente numa posição mais favorável e menos suscetível, né, a impactos na região da boca, diretamente. Então é por aí, o aspecto de prevenção, né, é bastante amplo, e a parte educativa também é muito importante, porque a gente precisa evitar o trauma, mas depois, uma vez que ele ocorre, e 10% das situações são inevitáveis, como eu já disse, quando ele ocorre a gente precisa saber o que fazer na hora. Né? Exatamente. E isso, quanto mais pessoas souberem o que fazer no momento e no os local do acidente, mais dentes serão salvos. Exatamente. Porque é a medida correta se for tomada no local do acidente. E assim, por exemplo, a pessoa fraturou o fragmento da coroa. Aonde você acha, qual o procedimento que um pai ou uma babá ou quem estiver acompanhando essa criança deve ter em relação ao fragmento? Porque não existe, vou guardar na saliva, vou guardar no soro, vou guardar no leite, guarda, joga fora, né? Qual a importância disso? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, e aí a gente está justamente na nossa maior prevalência, né, de fratura, nas fraturas coronárias, né, envolvendo não a polpa, mas fraturas coronárias ainda, que é a maior prevalência nos casos de trauma dentalveolares. Então, nesse caso, a gente precisa de avaliar duas coisas, principalmente, né? Se existe um fragmento e se o fragmento é viável para colar, né? Então tem que, no momento da fratura, né, que ocorreu um trauma, as pessoas precisam saber, e não só os dentistas, né, e profissionais que atuam na área, mas os pais, os professores, né, os instrutores das academias, tá cuidando, né, da criança, exato, que um dente, né, que fraturou, ele pode ser colado. Né? Porque caso o fragmento não seja colado, tem que se partir para uma restauração indireta, né? Ou uma restauração em resina composta, feita de forma direta, ou uma restauração indireta. Então, para pacientes jovens, a colagem do fragmento é sempre a primeira alternativa que deve se pensar. Né? Só que para isso o fragmento precisa existir, né? Então o paciente precisa recolher o fragmento e levar para o dentista para que a colagem seja feita. Além disso, esse fragmento tem que ser viável, ou seja, ele precisa ter um tamanho, uma dimensão que o profissional consiga manipular ele para colar. Não adianta querer colar 3 ou 4 fragmentos também, um quebra-cabeça, né? Isso tentando montar, né? Exatamente, é inviável. Então, às vezes existe o fragmento, mas ele é inviável. Com relação à colagem do fragmento dentário, a preocupação é manter esse fragmento hidratado, né? Então, o meio para a colagem de fragmento não importa muito, o importante é ele estar hidratado. Pode ser em água de torneira, pode ser em solução fisiológica, né? Pode ser soro, então tudo isso, inclusive o leite, né? Pode ser usado também. O leite não atrapalha, né, os procedimentos adesivos que são realizados para colar esse fragmento. Agora, então é importante ele manter hidratado e que se leve ao dentista para que ele possa avaliar e fazer a colagem, né, no menor tempo possível, uma vez que uma fratura vai provocar uma dentina que vai ficar exposta, né, e o paciente vai ficar com a região sensível pelo menos, né? Então isso precisa ser feito. Agora, a preocupação maior disso é naqueles casos mais graves de traumatismo dentário, né, que é a avulsão dentária, em que a gente tem ali células vivas, né, do ligamento periodontal, da polpa,
que, se não tratadas de maneira adequada, podem vir a se necrosar e dificultar a cicatrização e o reposicionamento desse dente e a manutenção dele no seu alvéolo por mais tempo, né? Então, nesses casos, sim, é que a gente encontra o maior número de problemas, né? Porque as pessoas, aí sim, um meio adequado é essencial para a manutenção da vitalidade dessas células, e o meio para isso mais adequado e mais fácil acesso para as pessoas é o leite. O leite, né? É o leite. Então, então, as pessoas confundem muito, né, essa situação e às vezes colocam um fragmento que não precisa ser, não precisa ficar necessariamente no leite, pode ficar na água ou no soro. E coloca um dente que foi avulsionado, que saiu completamente do seu alvéolo, em água, por exemplo. Isso prejudica muitíssimo, né? Uma vez que um dente que é colocado em água, ele vai sofrer ali uma apoptose das células, né? Uma vez que a água vai migrar, né, para um meio mais concentrado no interior das células e vai provocar ruptura, né? E ali a morte celular. Então, a água não é adequada para o dente que saiu completamente, ele não deve ser armazenado em água, apenas deve ser limpo rapidamente em água e já ser colocado no leite, que é o meio mais adequado, melhor do que o soro. E quanto tempo? Tem um tempo mínimo, assim, da pessoa para que essas células se mantenham viáveis? Um tempo... Limite, estando assim? no meio adequado... Vamos supor, tá no leite, assim, até quanto tempo? O tempo limite que a Associação Internacional de Traumatologia Dentária recomenda é de 1 hora. Então, até 1 hora, considera-se que vai haver alguma viabilidade ainda das células, tanto pulpares quanto ligamento periodontal. O percentual exato, né, isso depende muito das condições, né, e é difícil de ser estabelecido. Mas no meio adequado, tendo sido colocado no meio adequado, até 1 hora ainda encontra-se células viáveis numa proporção que dê para fazer fazer o reimplante dentário. E assim, no caso, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. De trauma, quando cai o fragmento em areia, a criança tá brincando, quebrou, e o fragmento cai na areia e a pessoa consegue pegar. Às vezes é a metade do dente. Isso. Ela vai ter que tomar uma vacina tetânica ou isso não é recomendado? Não, as vacinas é recomendável, né? Assim, a vacina antitetânica está recomendada para aqueles casos em que há um trauma direto com algum contaminante, né? Então, por exemplo, um banco de ferro, um enferrujado lá na escola, né? Então, se a criança machuca lá, né, e tem uma contusão, aí eu falo mais relacionado aos tecidos moles, que é mais comum, né? Tem uma contusão no lábio, um corte no lábio, naquele banco com ferrugem, né, na escola. Então, se a criança não está com o seu calendário de vacinação em dia, é recomendado sim que se faça. Mas se ela tiver, ela já vai estar imunizada e não é necessário uma nova dose porque ela sofreu aquele acidente. Então, isso não é feito a vacina antitetânica naqueles casos em que a pessoa não está imunizada ainda, né? Ou não se tem certeza se está ou não. Aí recomenda-se a vacina, mas do contrário, não. E assim, eu sei que você falou, depende muito do tipo de fratura, mas assim, essas fraturas que mais ocorrem, qual é a sua recomendação, protocolo para os dentistas começarem a atender? Eu sei que a primeira é tranquilizar os pais, né? Sim. Porque os pais ficam muito nervosos, né? Chegam muito assim, a criança também chega assustada, às vezes tem muito sangramento, né? Sim, exatamente. Então, o protocolo para atendimento de trauma, né? A gente segue o protocolo da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, que é basicamente um atendimento de uma primeira consulta, né? Para qualquer paciente, onde a gente vai observar, fazer uma anamnese, né? Rápida ou mais simplificada, né? Se for um caso de urgência, né? Às vezes se for uma avulsão, quanto menos tempo o dente ficar fora do seu alvéolo, melhor. Então, uma anamnese rápida, verificando a condição geral, né, do paciente, e a gente vai passar os exames complementares também, né, que são importantes em qualquer situação de trauma dentário. Uma coisa interessante é sempre em caso de fratura coronária, né, que não foi encontrado o fragmento e houve outro trauma no tecido mole, observar se o fragmento não se encontra no lábio, por exemplo, né? É muito comum o paciente ter tem uma contusão no lábio e o fragmento, às vezes, então é importante radiografar nesses casos. Para os casos de fraturas coronárias em que não se tenha o fragmento, o paciente não encontrou, né? Relata que procurou e não encontrou. Então é bom a gente fazer esse teste, né? Fazer uma radiografia
subexposta, para que a gente possa verificar se a presença de fragmento em tecidos humanos. Isso pode acontecer. E também no caso de dente descido, né, às vezes houve uma intrusão, né? No caso Sim. de uma intrusão de dente descido, qual que é o protocolo que a gente mais atualizado assim para a gente seguir? Intrusão de dente descido, né? Então a gente considerando que a raiz está completamente formada já, né? E não iniciou o processo de reabsorção, então que é uma situação bastante comum. Então, se ocorreu esse tipo de situação, a gente observa o quanto ele intruiu. Uma intrusão pequena, de até 3 milímetros, é feito o acompanhamento, né? Nenhum procedimento, nesses casos menos é mais disso, né? Então não intervir e aguardar a redução espontânea, que acontece na maioria dos casos para essa quantidade de intrusão, né? Até 3 milímetros, então uma intrusão leve. Para casos mais de intrusão moderada a severa, é preciso reposicionar o dente. Então pode ser reposicionado, né, de maneira cirúrgica, né? E depois disso fazer uma contenção, mesmo para o dente descido. Tá? Para casos de intrusão de 5 a 7 milímetros, por exemplo. E essa contenção semi-rígida, com o quê? Essa contenção seria com o quê? A contenção, ela precisa ser flexível, né? Então, ela é feita com fio ortodôntico, fio de aço mesmo, né? Ou apenas utiliza-se a amarria, né? Que os ortodontistas usam aquele fio de amarria, ou um fio muito fino e flexível, fio 010, 012, flexível, colado com resina composta, né, nos dentes, para que mantenha em posição, mas sem tornar uma contenção rígida, já que a contenção rígida pode levar à anquilose posterior reabsorção. Então é preciso fazer uma contenção flexível, buscando para favorecer a cicatrização do ligamento periodontal e fazer controle. Todo caso de trauma requer controle, né? Então é preciso ser feito o controle semanalmente, às vezes depois de mensalmente, e em alguns casos a gente precisa manter acompanhamento por até 5 anos para verificar a condição pulpar e o início, o desenvolvimento de alguma sequela proveniente do traumatismo. E você recomenda, por exemplo, na caso de avulsão de dente descido, o reimplante desse dente ou não? Porque, né, eu sempre soube assim, que você não deveria reimplantar, né? Isso mudou? Não, isso continua esse pensamento, né, que ele é da Sociedade Americana de Odontopediatria e também da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, que entendem que o dente descido avulsionado não deve ser reimplantado, pelo risco que existe de sequela no germe do dente permanente, que seria um prejuízo muito maior do que a criança perder o dente descido, né? Então, embora exista hoje muitos trabalhos, né, mostrando alguma viabilidade desse procedimento, ele ainda não é um procedimento validado por essas associações, né, que é quem ditam as normas do mundo sobre o que deve ser feito em caso de traumatismo dentário. Então, nós não recomendamos também, né, o reimplante de dentes descidos, né, quando acontece. Imagina, mas naquele caso que o dente fica para frente ou para trás, os pais devem tentar colocar o dente no lugar ou é melhor que o cirurgião dentista faça o procedimento que deve mais indicado? E qual seria esse procedimento que você julga ser importante? Esses casos, né, que o dente ele desloca, mas não sai completamente do alvéolo, é recomendado o reposicionamento. Né? Então, agora os pais muitas vezes têm dificuldade de realizar esse procedimento, sequer gostariam de tentar fazer, né? Então a recomendação é que se procure o dentista o mais rápido possível para que esse dente seja reposicionado e seja feito a contenção adequada para permitir a cicatrização e a permanência desse dente na boca, né? Cumprindo a sua função de manter os espaços, permitir um correto crescimento facial. Exato. Né? Exatamente. E nesses casos, falando de pacientes adultos, né, que às vezes tem avulsão, sai o dente, você acha que vale a pena reimplantar ou o ideal seria logo partir para o implante? Então, no caso do paciente adulto, né, a gente acha que manter o próprio dente é sempre melhor do que qualquer outra alternativa de tratamento. Agora, isso precisa ser viável, né? Então, a gente tem que tratar, no caso de pacientes adultos, de avulsão de pacientes adultos, tem que avaliar as condições, né, que esse dente chega, quanto tempo ele chegou, qual meio que ele foi armazenado, qual o grau de desenvolvimento radicular, né, para decidir pelo reimplante ou não.
Então a gente acha que a manutenção do elemento dentário é sempre melhor, né? Só que muitas vezes... Mesmo porque às vezes pode ser uma adolescente que é contraindicado, né? Exato, O implante. não tem idade ainda para que se não maturou, né, a Isso. questão óssea ainda para que se possa ser indicado um implante. E no nosso caso, tem ainda, no caso do nosso projeto, que atende uma população que na maioria das vezes não tem condições de fazer um implante. Então, mesmo que tenha a possibilidade de se fazer um implante, né, ele não está indicado, a pessoa não pode fazer por condições financeiras, né, uma vez que no serviço público, né, não se faz implante ainda em Brasília, né, que eu tenha conhecimento, né, Infelizmente, né? Infelizmente, porque já é um tratamento que é muitas vezes o tratamento padrão, né, quando se perde um dente, é um exemplo típico disso, né? A solução mais conservadora, minimamente invasiva, quando se perde um dente, é fazer um implante. Né? Isso vai causar muito menos prejuízo do que fazer uma prótese fixa de 3 elementos ou fazer uma prótese removível. Que a longo prazo fica até mais barato o implante do que, né? Porque você imagina. Exatamente. Talvez vai ter que comer uma fixa, às vezes depois ao longo do tempo pode falhar e ter que repetir e tal, sendo que o implante preserva os dentes, né? Exato. Do lado. Exatamente. E o implante feito de forma imediata vai evitar, né, a reabsorção daquele local, né? Que foi feito, que ocorreu a avulsão. Então, para resumir, né, em caso de avulsão em pacientes adultos, recomenda-se reimplantar o dente, fazer um reimplante. Agora, as chances de sucesso desse implante que vai ser feito, elas são maiores se ele for feito de forma imediata, ou seja, até 20 minutos da sua ocorrência. Passou disso, a gente vai começando, né, a ter perdas, né, das células, tanto do ligamento periodontal quanto da polpa, à medida que esse dente permanece mais tempo fora da boca e está ou não em um meio adequado, né, de armazenamento. Então, o protocolo da EADT hoje, ele classifica 2 situações, que é o implante imediato, que é o dente que foi avulsionado e ficou no meio adequado por até 1 hora. Então, seria o leite, né? Isso é o leite. Só reforçando aqui pro pessoal. Que é o meio adequado, nesse caso, é o leite. Então, para esse caso, é o reimplante imediato, que tem mais chance de sucesso, né? E outra situação é que quando o dente ficou, passou de 1 hora, independente do meio que ele ficou, né? Passou de 1 hora, ou ficou armazenado em uma condição inadequada, seco, a seco, né? por exemplo. Desidratou, então isso né? é o que se chama de reimplante tardio. Né? E aí a técnica é diferente para se fazer um reimplante imediato e o reimplante tardio, porque no reimplante imediato você ainda tem a expectativa de regeneração das células do ligamento pulpar, e quando o dente tem o ápice aberto ainda, até mesmo do ligamento periodontal, né? E quando o dente tem o ápice aberto ainda, até mesmo as células pulpares, né, podem reimplantadas de forma imediata, com meio adequado, elas podem sofrer regeneração também. Do contrário, é considerado um reimplante tardio, onde não se espera regeneração nem das células do ligamento periodontal, nem das células pulpares, e aí recomenda-se que essas células necróticas, né, ou que virão a se necrosar, elas são fator para reabsorção, então recomenda-se retirá-las até mesmo antes de fazer o reimplante, no caso do reimplante tardio. Então a recomendação você é periodontista, eu sei que periodontista adora raspar. Raiz fica lisinha, né? Então, e colocar ela numa vela bonitinha, pessoal. Exato. Mas isso não é bom, sabe disso? Essa raspagem da raiz não é boa, por quê? Porque remove o cemento. E a camada de cemento é muito, muito fina, né? Aproximadamente 20 micrômetros. Então é muito fina a camada de cemento, e se a gente raspar, realmente a gente vai remover cemento, né? A sua cureta removeu, porque é muito fininha. Exatamente. Uma passada de cureta já foi. Isso, então não se recomenda fazer raspagem com curetas, né? Então aqueles restos de tecido gengival e do ligamento periodontal que ficam aderidos no dente devem ser removidos de outra maneira, né? E que maneira que a gente poderia usar para fazer isso? Por exemplo, escova de Hobbs com pedra pómez. Isso remove o tecido mole, mantendo ainda a camada de cemento. O trabalho esse é do professor Poila, de Araçatuba, né? E ele mostrou isso, porque a manutenção da camada de cemento, ela retarda o processo de reabsorção. Porque o melhor resultado disso, que a gente pode esperar para um dente
que De sofreu, implante tardio, né? que sofreu a avulsão e foi reimplantado tardiamente, é que ele Não vai tem sofrer um essa. processo de anquilose e reabsorção por substituição. Esse é o melhor resultado que a gente pode esperar no caso de um dente que foi implantado tardiamente, né? Então, se a gente precisa, no caso de um paciente adolescente, que esse dente se mantenha pelo menos há 5 anos na boca, até ser favorável a colocar o implante, ele tem que se manter ali sem infecção, ou seja, sem reabsorção inflamatória. Mas aí trata o canal Então, nesses casos, né? Trata-se o canal, inclusive o início desse tratamento de canal, a remoção da polpa, a extração da polpa pode ser feita antes mesmo, fora da boca. Né? Porque quando o dente já passou dessa Já fase, não tem tempo, né? o tempo já não é importante. Então você pode, inclusive, fazer o canal totalmente, né? Obturar o canal. Se você é endodontista ou endodontista, né? Tem a habilidade, né? Você já pode fazer isso. Ou se a equipe tem alguém, isso pode ser feito. Ou então iniciar o tratamento de canal. Ele não precisa ser necessariamente antes de reimplantar, mas o que precisa ser feito? Ele precisa iniciar de 7 a 10 dias. Tem que iniciar o tratamento de canal de 7 a 10 dias depois que o dente foi reimplantado. Você pode até não fazer na hora, né, o tratamento de canal. Pode apenas extirpar a polpa, colocar hidróxido de cálcio, né? E uma outra conduta que tem sido preconizada também para evitar a reabsorção relacionada à camada de cimento é fazer uma aplicação de flúor. Né? Então, assim, além de não usar a cureta para evitar, né, remover a camada de cimento, fazer isso usando preferencialmente uma escova Robson e pedra pómez, aplicar o dente numa solução imergir, né, o dente na raiz, numa solução de flúor, né, isso tem uma expectativa de que se evite reabsorção radicular. Bom. Retarde esse processo de reabsorção. Né? Tudo isso é experimental ainda, né? Está sendo estudado agora e a DT cita como uma possibilidade, mas nem coloca no protocolo como uma recomendação para ser feito. Né? Tem que fazer. Você pode fazer. A escova de Robson. Tanto a escova, mas a escova a gente já tem comprovação que já existem trabalhos posteriores. Agora, da escova. A outra situação é que eu estava te perguntar também com relação ao tratamento do alvéolo, né? Porque às vezes você vai reimplantar e tem o coágulo e faz a pressão e a pessoa acaba não conseguindo. É importante até radiografar, né? Às vezes depois do reimplante, exatamente. Né? Exato. Então, no caso do reimplante, seja ele imediato ou tardio, além da radiografia inicial, né, você faz uma radiografia depois de colocar o dente em posição para verificar justamente o posicionamento do dente. Porque existe o edema, né, local na área, né, principalmente se for um caso de reimplante tardio, o dente já está 24 horas, por exemplo, né, fora da boca. Então é preciso tanto obter acesso, né? Então isso exige uma abertura de um retalho para se ter acesso e poder se posicionar o dente no local correto, porque os tecidos edemenciados ali podem impedir, né, que ele chegue ou dificultar que chegue no local correto. Às vezes até a gengiva, dependendo do tempo, né, ela já exato. Então ali, né? o acesso é importante, né, facilitar o acesso através de um retalho e também remover o coágulo. Então é importante remover aquele coágulo que está aí. Se for 24 horas, já temos um coágulo ali em formação, né? E ele precisa ser removido, o alvéolo irrigado com soro fisiológico. Isso tudo consta, pessoal, nas normas, né, da Associação Internacional de Traumatologia Dentária. Então quem tiver interesse de consultar essas normas, elas estão disponíveis, né, para ser consultadas lá num site que se chama Dental Trauma Guide. Tá? Então lá no Dental Trauma Guide você pode acessar esses artigos, que os principais artigos, né, os principais protocolos, eles são free. Né? Esse Dental Trauma Guide ele tem uma série de vantagens para quem é sócio, né, da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, que você pode acessar todos os protocolos de forma indiscriminada. Mas qualquer pessoa pode acessar, são artigos livres, né, para ser pegado, para ser acessados por qualquer pessoa sobre os protocolos de tratamento de dentes descidos, né, e fraturas e luxações em dente permanente e de avulsão dentária também. Né? Então, são 3 protocolos básicos que respondem a quase todas as perguntas, né, relacionadas ao manejo de dentes traumatizados. Traumatizados, né? Das fraturas mais simples às mais complexas. E Júlio, o dente que sofre trauma, ele vai mudar a coloração com o tempo? E se mudar, qual o protocolo? Você é a favor de clareamento interno? Não? Porque a gente sabe que os dentes traumatizados, eles têm que ter acompanhamento por causa de reabsorção, né?
Sim. Reabsorção é um fator de risco, né, para reabsorção. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Exato. Um dente que foi traumatizado, que ele tenha sofrido mesmo um trauma leve, né, ele pode sofrer uma alteração pulpar, inclusive, né, necrose pulpar. Né, e isso pode levar ao escurecimento da coroa dentária. Então, isso verificado, né, o clareamento dentário é sim uma alternativa, né, para ser realizado, né, e o clareamento pode ser realizado dentro das técnicas que a gente tem hoje disponível. Né. Então, agora, para um dente que a origem do escurecimento foi endodôntica, né, então dificilmente a gente vai conseguir bons resultados fazendo apenas o clareamento externo, ele não resolve. Então, para essas situações, o clareamento interno está indicado sim. Então a gente opta por fazer uma técnica de consultório de clareamento interno, né, onde a gente toma todas as medidas necessárias, né, para evitar extravasamento, né, do produto, para evitando reabsorção. Porque, veja bem, um dente, por ter sofrido trauma, por si só, ele já está suscetível à reabsorção interna. Então, o clareamento interno seria um fator mais. Então, no caso, o profissional opte por fazer um clareamento interno, né, mesmo que ele seja de consultório, ele deve tomar as medidas necessárias para evitar extravasamento desse material na região cervical e provocar um fator a mais ali para que ocorra o processo de reabsorção. Né? Então, deve ser tomar todas as medidas, mas o clareamento interno ele é muitas vezes necessário nos casos em que o paciente sofreu um trauma e o dente veio a ter a coroa escurecida. É verdade. É porque existem outras possibilidades de restaurações, né, coroas e tal. Sim. Aí vai ter que avaliar. Sim. Né, aí cada profissional, exato, vai ver o que a gente deve sempre pensar, né, disso, que no benefício do paciente, em benefício do paciente. Relação custo-benefício. Exato. Também, então, né, evitar procedimentos que ofereçam grandes riscos, né, para o paciente, né, e avaliar o custo-benefício daquele procedimento. Mas assim, se o profissional optar por não fazer clareamento, claro que existem outras alternativas, mas o clareamento dentário é a menos invasiva, né, e com menor custo, né, para o paciente também. Exatamente. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta, né? Por favor, colocar o link Dental Trauma, gostaria de acessar o artigo. Eu vou colocar para vocês, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Qual que é, Júlio? Deixa eu colocar o link aqui para eles. Deixa eu acessar aqui. Vamos acessar aqui para vocês, tá? Quer não, Elisa? Você não quer não? A gente vai colocar aqui, só um minutinho, tá? Mas o link é www.dentaltraumaguide .com. Vamos confirmar aqui. Acho que é isso mesmo. Gastei todo o meu inglês aqui agora. Mas eu vou facilitar e vou passar para a professora Dirce esses PDFs e ela pode postar aqui, né? Dirce, né? Sim, com certeza. Quem quiser, me manda um direct com o e-mail. Isso, assim, se alguém tiver disponibilizo para vocês. A gente já consegue. Porque isso é bacana, né? Eu acho que o objetivo dessas lives é justamente isso, informação. Isso, e a gente não consegue esgotar, né, um assunto tão extenso e complexo quanto é o trauma dentário, né, em uma live, né? Obviamente que se a gente tiver conseguido inspirar as pessoas aqui a estudar mais sobre esse assunto, né, disso, a gente já a live já cumpriu o seu objetivo de difundir o conhecimento nessa área. Porque às vezes assim, chega no consultório e o pai fica nervoso e você junto, porque você não sabe se o que você está Acalmar os pais é a primeira medida, né, em caso de trauma. Exatamente. Só que para isso você precisa estar confiante, né? Você precisa de estar seguro das condutas que você vai propor, senão a gente não consegue acalmar, né, os pais. Ficando nervoso a gente não acalma ninguém. Exatamente. Então o conhecimento é a melhor arma com relação a isso, né? Então é buscar se atualizar e saber que a gente sempre vai precisar de contar com uma equipe multidisciplinar para resolver todos os casos relacionados ao trauma dentário. E Júlia, assim, com relação à alimentação, quando tem trauma, né, recomendação para os pais, para o paciente, né, porque tem que começar com a alimentação mais líquida, né? Exato. Então, ainda é assim, né? Ainda é assim. Sempre que você tiver uma situação que você teve deslocamento do dente, né, e existe dor, né,
uma contenção está indicada, né? E recomendação de alimentação mais leve está indicada também para evitar, né, dor. Então, em casos de luxação dentária, em todos os casos diferenciados de luxação, está indicado tanto a contenção flexível, que já comentamos, quanto nos primeiros dias uma dieta líquida e pastosa. Para minimizar trauma naquela região. Exatamente. Além também de ajuste da oclusão, né? Para não deixar um trauma oclusal, para que pode verificar, né, direitinho as guias. As guias tá de oclusão, exato, para evitar um trauma oclusal que não vai favorecer a cicatrização. Exatamente. Né? Então, dependendo do tipo de trauma, aliviar, né? Eu até postei no meu history hoje um caso de trauma que eu até tinha te mandado, mas o Júlio ele estava no congresso lá, né? E ele não pôde, porque eu chamei ele pra gente fazer juntos o caso. Verdade. Não sei se vocês viram a radiografia periapical da paciente. Um trauma bem na altura da crista óssea. Bem na altura da crista óssea, mas o fragmento não soltou. Então, foi um aluno nosso que mandou, né, e ele queria saber como resolver. Eu falei, primeira coisa, fala para o paciente só comer coisa líquida, né, para não traumatizar, ela tá com o fragmento. E qual foi a conduta ali? Rebatemos o retalho, liberamos um pouquinho de osso, como era por palatina, né, aí desgastamos um pouquinho para isolar e cimentar com 200 e vamos aguardar. Foi essa conduta que a gente... Então, esse tipo de fratura, né? Então, foi uma fratura da coroa e da raiz, né? Que está lá na crista óssea, sem envolvimento pulpar. Não teve envolvimento pulpar. Exato. Esses casos são dos mais desafiadores, né? Porque a gente precisa de contar, né? Com a única coisa que a gente tem para contar é com a união, né? Com a adesão ali naquela área para manter em posição. Nesse caso, os autocondicionantes assim, bom, né? Porque... Com certeza. Mas a sua conduta foi acertadíssima, né, disso, porque a pior coisa seria não fazer nada. O dente não saiu, né? Tô vendo a fratura aqui, mas postergar a intervenção. Então, o fato de ter sido feita a colagem, né, ela tem potencial para manter esse dente em posição ainda por muito tempo. Se o paciente for jovem, né, melhor ainda, que posterga um tratamento mais invasivo. É uma paciente adulta já, e ela foi um acidente automobilístico, né, então... mas assim, aí vamos acompanhar para ver a necessidade... Ela tá tranquila, né, assim, com relação ao sente dor e tal, mas fazer acompanhamento, né, se houver necessidade de tratamento endodôntico ou não. Porque... Você tá com o fragmento ali, você vai jogar ele fora, né? E ele tá na boca, ele tá em posição, né? Pra você colocar um material restaurador. Então, quais as vantagens, né? De se fazer um procedimento? E eu ia ter que desgastar ali 3 milímetros, assim, de osso. Exatamente, né? Tornar o procedimento muito mais invasivo, né? Então, ao fazer isso, o que você possibilitou? Deixar que usou o melhor material restaurador que você podia usar, que é a estrutura do próprio dente, mantendo todas as características óticas, né? Do esmalte, da dentina, né, originais. Exatamente. Então, manteve a guia, né, a guia anterior na estrutura do próprio dente, sem colocar material restaurador ali. Então, a colagem de fragmentos, quando ela é viável, no caso, um único fragmento, justaposto, né, com boa adaptação remanescente, então por isso é sempre a primeira opção de tratamento que a gente deve pensar, né? Se eu tenho um fragmento e ele está em boa situação, né? Que vantagem a gente teria, por exemplo, em relação a você já optar por fazer um implante imediato, né? Tudo bem, os implantes dentários, né, eles têm grande chance de sucesso quando feitos, né, de forma adequada, né? E também resolveria o problema. Mas você fazendo isso, você fez um procedimento minimamente invasivo, né, e resolveu o problema mantendo as características naturais, né, e o próprio dente da paciente. Eu fiz o que eu faria em mim, se fosse comigo, era o que eu queria que fizesse. Essa é uma boa medida, uma boa medida, o que a gente faria em nós mesmos, né? Então nesse sentido eu posso avaliar também o que faria em mim, no meu caso. E também, né, o que a gente faria para os nossos filhos, né, às vezes também é um bom parâmetro assim, e lógico tudo isso, né, conversando com o paciente, explicando as outras alternativas também. Se falhar, depois como não sacrificou ainda temos a opção do implante, né? Isso, não sacrificou osso, nada. Exatamente. Então, e como era uma região palatina, então a gente pode manter ali bem tranquilo, né? Então, nesse congresso que a gente foi, né, agora na semana passada, um dos temas do congresso, né, foi essa questão, né?
a questão do implante, né? Porque todo dente que for avulsionado, ele pode ser substituído por um implante, né? Mas essa não deve ser a primeira alternativa de tratamento. Escolha, porque né? existe hoje em dia, né, profissional dominando, as técnicas estão disponíveis, técnicas muito avançadas que podem manter o dente ainda, né, sem a necessidade de fazer um implante, principalmente se é um paciente jovem que não tem nenhuma outra situação de implante na boca, né? Então, pode ser feita as alternativas. O implante continua sendo uma alternativa viável, né? Mas o implante é anquilose, né? A gente sabe que a osseointegração é uma anquilose. Sim, então, anquilose sim. por anquilose, eu fico com o dente de início. Exato. Né? E depois Exato. a gente vê o que acontece, né? Uhum. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer aí pra gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o Júlio tá aqui para esclarecer, né, Júlio? Claro, em relação ao trauma. Para esclarecer ou ajudar a confundir, né? Porque ainda existe muita coisa a ser esclarecida no campo da traumatologia dentária. Então, pesquisa hoje no campo da traumatologia. Biologia, né? A gente exatamente. trabalha, nunca é muito certo, nunca é 100%, né? Exatamente. E como o trauma é multidisciplinar, né? Então sempre vai ter, todas as áreas têm pesquisas de ponta sendo desenvolvida, buscando melhorar as técnicas que a gente aplica, né? Porque pesquisa só faz sentido se ela ajudar nós, né, dentistas também, né, exato, a resolverem os problemas do nosso paciente, né? Então existe ainda um campo muito grande nessa área para ser estudado. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Elisa, quer perguntar alguma coisa? Mas é isso, assim, eu achei, quando eu te convidei, eu achei um assunto tão importante, eu acho muito bonito o projeto, sabe? Assim, o amor que vocês têm ali, o cuidado, e eu tive a oportunidade, na hora que você falou, fiquei até arrepiada, porque eu acho que a nossa missão é essa, fazer as pessoas felizes, cuidar das pessoas, né? Acho que é por isso que a gente escolheu a área de saúde. Então eu acho isso muito bacana e você se empenha e quer fazer o melhor. Eu lembro disso, você pode me ajudar aqui porque eu preciso, né? E foi muito bacana o caso que o Júlio, a Elisa tá falando que fez hoje, a revisão de uma colagem de fragmentos. De quanto tempo, Elisa? O seu acompanhamento? Coloca aí pra gente, é legal. Então, eu tive a oportunidade e eu fiz a cirurgia e o Júlio colocou o pino, fibra de vidro, e colocou o fragmento. Eu só pensei, esse fragmento não vai adaptar. Esse fragmento não vai adaptar nesse pino. E encaixou como luva, né? E o sorriso da menina, que eu nunca esqueço, né? E também tinha questão se ia fazer implantes, se não, depois no futuro, né? Toda uma discussão. Da ortodontia prévia, isso, né? Exatamente. Então, assim, isso me chamou muita atenção. E 5 anos, ó, que bacana, muito bacana. A Elisa, então, tem um caso de acompanhamento de colagem de 5 anos. Ah, bacana. Isso é bacana. Muito legal. Então, Dirce, esse entusiasmo, né, que a gente percebe na equipe do que participa do projeto de trauma, porque as pessoas percebem, estando lá, que todas elas podem ensinar alguma coisa, né, e também aprender. Então, a gente só estamos sobrevivendo até hoje por conta dessa equipe que existe, né, e todos conscientes que estamos ali para resolver um problema comum, né, e que a gente não vai poder fazer tudo, mas vai ter alguém que vai poder, né? Então, naquela oportunidade que você contribuiu lá com a gente, né, fazendo a osteotomia para que a gente pudesse fazer isolamento e fazer aquela restauração lá transcirúrgica, você contribuiu um pouquinho com o nosso projeto. E assim a gente nunca espera que a pessoa vá se dedicar, né, a vida toda a um projeto, mas até a não ser que aquele seja o projeto de vida da pessoa, né? Então ela vai se dedicar. Mas todas as pessoas que se interessam e participam do projeto pelo tempo que podem, né, da maneira que podem, contribuem para a manutenção dele, porque ele só será de ação contínua para sempre, né, se houver sempre pessoas interessadas em ensinar e pessoas interessadas em aprender. Do contrário, ele vai morrer, né? Porque é uma equipe muito boa, tem ortodontista, tem periodontista, tem endodontista, todo mundo envolvido, né, no projeto, né, Júlio? Exatamente. Que são, então a gente né? é um time que trabalha unido com essa consciência sempre, que a gente não consegue resolver tudo sozinho, mas que cada um pode dar a sua contribuição.
em benefício daquelas pessoas que nos procuram. E muitas vezes aquela é a única chance que ela tem de manter aquele dente na boca. Deixa eu ver, a Val tá falando que não teve como assistir desde o início, mas ela quer assistir para saber melhor sobre a esplintagem semirrígida. Sou endodontista, né, do serviço público em BH e acompanho muitos casos. Então... Em BH, disso, a gente tem uma referência de trauma nacional, né, que é a professora Maria Ilma e a professora Juliana, lá na Federal de Minas Gerais, que elas inclusive têm um projeto parecido com o nosso aqui. Nós nos inspiramos no projeto da FMG quando elaboramos o nosso e com certeza, como é que ela chama? Val... A Val? Val Moreira. Val Moreira. A Val Moreira, se estiver interessada nessa área, tem muito para contribuir, para aprender lá também com as professoras Maria e Juliana na UFMG. Então, gente, eu queria agradecer o professor Júlio por ter aceito o convite, né? Realmente, só com esforço, tripé é possível, A gente sozinho não consegue muita coisa, né, Júlio? Mas quando você abraça uma causa e que essa causa ela acaba inspirando outras pessoas a vir junto, né? E você tá de parabéns, o projeto é de brilhar os olhos, né? Porque você vê o sorriso de uma criança, uma que às vezes não consegue mais sorrir, tá triste, de repente você devolve aquilo para ela. Nossa, gente, isso não é dinheiro que pague, né? Exatamente, é bastante recompensador. Então, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você e queria agradecer a equipe, né, do projeto, porque a gente é de fato um time, né? A gente está começando agora uma nova edição do projeto, então a gente tem bastante colaborador que entrou esse semestre, que está iniciando o trabalho lá com a gente, né? Mas eles também têm a contribuir. Então qualquer pessoa que esteja disposta, né, a doar o seu tempo, contribuir para esse projeto, ensinando o que sabe, né, e aprendendo o que não sabe ainda, a gente está lá à disposição para atender vocês. Basta mandar um e-mail para o e-mail do projeto, né, que é traumadental@unb.br, e que, demonstrando o seu interesse, que a gente vai dizendo das possibilidades, né, para a participação no projeto. Será um prazer ter vocês lá, né? Eu queria aproveitar disso também para chamar a atenção para uma coisa que é bastante importante e nós valorizamos muito, né? Então, nós temos um membro da nossa equipe que é o Dr. Rogério. Sim, né? O Dr. Rogério ele estava com a gente lá, né, quando foi, ele estava lá também, naquele dia da cirurgia. Sim, exato, eu acho que ele documentou, ele fez doutorado, ele já estava fazendo doutorado. Ele fez mestrado. Mestrado, né? Exato, mas o Dr. Rogério, ele conseguiu um feito, né, que a gente tem muito orgulho, e é um orgulho não só para nós, né, do projeto, mas também para a odontologia brasileira, porque o Dr. Rogério, né, que é professor também de diversos cursos de especialização e atua como tutor lá no nosso projeto, ele tem uma experiência grande, né, com traumatologia dentária, e hoje essa experiência dele e o reconhecimento e a expertise dele, né, nas diversas áreas, tanto com o ensino, quanto com pesquisa, quanto na prática de traumatismo dentário, fez com que ele fosse reconhecido pela Associação Internacional de Traumatologia Dentária como ele não só é membro, mas como ele é fellow da equipe, ou seja, ele é um membro da Associação Internacional de Pesquisa Dentária, reconhecido pelos seus pares, né, porque ele provou isso através das ações dele, inclusive de prova que ele fez, né? E ele é fellow da Associação Internacional de Traumatologia Dentária. Então, parabéns, viu, Rogério? Orgulho, viu? Que bacana. Ele está aí assistindo a gente? Eu não sei se ele está assistindo, mas com certeza ele trabalha, ele é parceiro com a Elaine, né? Eles estão trabalhando juntos, exatamente, né? Exatamente. Que orgulho, a gente fica muito orgulho orgulhoso. para todos nós, nosso projeto, né? E como eu disse, é um orgulho para a odontologia do Brasil, que é a pessoa no Brasil hoje que representa. É lógico que a gente tem diversos editores, né, dos periódicos que participam da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, outros colegas também participam, né, mas ele, salvo engano, né, eu acho que ele é o único fellow brasileiro hoje, né, da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, e recebeu esse título lá no Congresso.
Foi um motivo de grande alegria para todos nós. Nossa, eu Então fico agradeço muito demais o feliz. Rogério, na pessoa dele, do Rogério e da professora Liliana, que é coordenadora acadêmica, né, e que dá todo o suporte para que esse projeto nosso ele seja tido como uma disciplina, né, para que os alunos possam frequentar ele, e em breve ele será uma disciplina optativa do currículo do curso de odontologia e também do curso de pós-graduação, e a gente vai poder dar mais desenvolver mais pesquisa e dar mais visibilidade para o trabalho que a gente faz lá. Então, agradeço a todos os também. professores e alunos, né, técnicos, todos que participam do projeto. Obrigado isso, a você, gente. pela oportunidade. Eu que agradeço, muito bom poder compartilhar. Gente, então é isso, vai ficar aí a live para vocês, quem não assistiu, espero vocês poderem ver depois, muita informação bacana. Viu? O Patrick entrou atrasado, né, Patrick? Mas depois você vê. Gente, um beijo pra vocês, uma excelente semana, tá? E até uma próxima, né, Júlio? Até a próxima oportunidade.